Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Leonardo Rodrigues e hoje eu venho gravar mais um vídeo para vocês aí sobre os exames laboratoriais, né? A gente vai falar um pouquinho melhor para que eles servem, um pouquinho sobre alguns deles, tá? Não dá para abordar todos, é um assunto bem extenso. Lembrando que eu estudo nutrição, então vai ser sobre a ótica do nutricionista, que é a área a qual venho me especializando, venho estudando, me dedicando, tá? E não tanto o olhar do médico, apesar de haver bastante semelhanças, né? A atuação nossa é um pouco distinta, tá? Então, cada um tem suas especificidades e tem seus interesses e pontos de vista sobre a interpretação dos exames, tá bom? Bom, vamos começar com uma introdução. A importância dos exames, de maneira geral, é que eles fornecem pro nutricionista, pro médico, né, uma noção além do que está sendo visto, do que está sendo relatado. Então, existem basicamente três atmosferas, digamos assim, né? A física, né, na qual a gente consegue medir, ver, mensurar, né? A clínica, na qual o paciente relata, né? Ó, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo outro. Isso a gente não consegue mensurar. E a bioquímica, na qual quem é o responsável por mensurar são os exames laboratoriais. Então, eles nos fornecem um panorama, né? Eles nos deixam pistas de onde está acontecendo alguma disfunção, tá? O que está acontecendo de errado, né? Então, quem vai indicar isso? Quais são as vias metabólicas que estão aumentadas ou diminuídas, né? O que está acontecendo que foge ao programa que nós fomos inscritos, né? O código fonte nosso, tá bom? Os exames servem para isso, né? Eles servem também para prevenção e diagnóstico de doenças e monitoramento dessas doenças crônicas, tá? Então, a gente consegue perceber um colesterol elevado, uma glicemia elevada, né? E após evoluir para uma doença, se foi perdido esse momento, né? Se foi passado esse momento, a gente consegue monitorar e a partir do relato clínico e desses marcadores aí, a gente consegue bolar estratégias para atenuar os desconfortos, os problemas que podem ser causados por essas patologias. Então, se, para citar uma só, para ficar bem didático, a gente vai citar o diabetes, né? Então, quais são os problemas, né? De cicatrização, né? Ah, problemas de falta de energia e assim por diante. Então, quando a gente faz os exames de maneira frequente, a gente consegue ter um monitoramento que é positivo no tratamento, porque a gente consegue entender melhor o que está acontecendo, que reforça o que o paciente está relatando, tá? Bom, a gente falou um pouquinho sobre introdução, né? Que é a importância dos exames, a prevenção e o diagnóstico precoce e o monitoramento das doenças crônicas. Agora nós vamos falar sobre os exames de sangue. Os exames de sangue, de maneira geral, né? Os mais pedidos são o de perfil lipídico, né? A contagem sanguínea e a glicemia, tá? Então, perfil lipídico nada mais é do que o tal colesterol lá, colesterol total e as frações dele, né? O VLDL, LDL, HDL. E junto com os triglicerídeos. Para o nutricionista, né? O que, que o nutricionista vê quando olha um exame desse? O colesterol total está associado à quantidade de gordura que tem na sua dieta. E o HDL colesterol, a quantidade de ômega 3 que tem nessa dieta. Os triglicerídeos está associado ao consumo de produtos com
alto índice de frutose, né? O consumo exagerado de açúcares, né? Que no fígado tem um metabolismo e aumenta essa quantidade de sangue, essa quantidade de gordura que flui pelo sangue na forma de triglicerídeos. Então, um nutricionista, quando vê isso, somado com o relato do paciente do que ele come, a gente consegue entender quais são os pontos da dieta que a gente tem que fazer adaptações, né? Fazer mudanças. E, por exemplo, a contagem sanguínea vai nos trazer informações, por exemplo, sobre a questão do consumo de ferro dessa dieta, tá? Tendo em vista que o ferro é um nutriente muito importante, né, para a produção das células vermelhas do nosso sangue, né? Então, a absorção desse ferro pode estar sendo comprometida, apesar da pessoa ter boas fontes de ferro na sua dieta, pode ser que a forma que ele está sendo consumido não é tão utilizável, né? Não é tão absorvida pelo nosso intestino, né? Então, isso aí vai indicar o que a pessoa está utilizando desse ferro. A questão da glicemia, também importante, né? Vai indicar como está o funcionamento desse pâncreas, como está a sensibilidade desse fígado, né? Então, como está a captação da glicose de maneira periférica. Então, tudo isso nos dá um panorama, né? Isso aqui são 3 exemplos, galera, mas tem muito mais do que isso, tá? Existem muitos outros exames que vão avaliar outras funções, né? Como comprometimento da resposta imunológica, né? Inflamação. Então, existem outras visões sobre diferentes fatores que a gente pode colher de um exame de sangue, tá bom? Vamos falar agora sobre o exame de urina. De maneira geral, eles servem para avaliar a função renal. Então, muito importante o diagnóstico de uma DRC, né, doença renal crônica, de maneira precoce. O tratamento dela prolonga, né, a qualidade de vida até que seja inevitável, né, o uso de uma diálise peritoneal ou de uma hemodiálise, mas até que chegue a hemodiálise a gente consegue prorrogar bastante quando o tratamento é precoce. Então, o consumo adequado de proteínas a gente consegue avaliar. Então, é bem interessante, o exame de urina tem muitas funções. A gente consegue detectar infecções, né, no trato urinário ou em regiões adjacentes. Vamos para os exames de fezes agora. Os exames de fezes, de maneira geral, eles servem para detecção de problemas gastrointestinais, né? Avaliam a saúde digestiva, né? A questão da microbiota, do funcionamento do intestino e também a questão da parasitologia, né? Quando há uma infecção importante, o exame de fezes vai trazer aí, vai acusar qual é a bactéria, o vírus, o euminto que está ali causando esse distúrbio, né? Provocando essa doença. Bom, se vocês querem saber um pouco mais sobre microbiota, tem um vídeo aqui no canal que já fala sobre, né? Mas ela é extremamente importante, né? Na proteção do trato gastrointestinal, pois ela é uma barreira que impede que algumas substâncias entrem em contato, que sejam absorvidas pelo nosso intestino, tá?
Então, muitas bactérias são eliminadas nas fezes como controle de população. No nosso intestino, sempre está sendo produzido bactérias. Essas bactérias estão sempre se multiplicando. E o que faz o controle dessa população de bactéria no nosso intestino é as fezes. Pois quando a gente evacua, né, boa parte delas vai embora e abre espaço para que elas continuem podendo se multiplicar. Então, é um mecanismo natural e acontece de maneira autorreguladora quando a pessoa atinge a chamada eubiose, né? Que é uma microbiota saudável, certo? Vamos falar um pouquinho do diagnóstico de patologias assintomáticas. Isso é possível pelos exames, né, laboratoriais. Então, somada à história do paciente, né, os relatos clínicos, né, insônia, dores, dor de cabeça, ânsia, tudo isso, mais os exames, permite ao médico dar diagnósticos, tá? No entanto, alguns diagnósticos não têm relato, não têm história clínica. É com base em doenças silenciosas. Então, só os exames laboratoriais vão trazer esse indicativo maior, né? Como um distúrbio. De maneira geral, a diabetes é uma doença silenciosa, uma doença renal crônica no início, por vezes é silenciosa. Então, às vezes, doenças só se tornam visíveis, notáveis, né? Quando já estão muito avançadas. Então, o diagnóstico precoce, né? Quando a doença ainda está nessa fase assintomática, é muito importante. E o exame laboratorial vai trazer essa possibilidade de diagnóstico precoce. O tratamento com base nos exames laboratoriais vai trazer uma resposta melhor para o médico, para o nutricionista, de se aquela terapêutica sugerida está surtindo o efeito esperado ou não, né? Por isso que às vezes o médico prescreve um medicamento e acaba trocando porque o resultado foi aquém ou foi além do esperado, tá? E assim também vai funcionar para dieta, tá? Então, os avanços tecnológicos nessa área, né, hoje, eles tendem a fazer com que as condutas sejam mais adaptadas, né? Então, hoje já é possível ser comprado equipamentos no quais os médicos, os nutricionistas vão poder fazer na própria clínica o exame de sangue, por exemplo, do paciente. E isso traz muita celeridade, torna muito mais rápido o tratamento, né? Uma vez que alguns exames demoram minutos, né? Então, isso facilita muito a vida do, do paciente. Vamos falar agora um pouquinho sobre os exames laboratoriais no atleta e no obeso, tá? Tanto o atleta quanto o obeso, né, eles têm alterações metabólicas, né? E a necessidade de atleta é muito aumentada de alguns nutrientes, né? Sejam eles calóricos ou não. Enquanto nos obesos a necessidade é menor por conta de a obesidade estar muito associada ao sedentarismo, né? Então, e tem a questão da inflamação, né? Que repercute metabolicamente de uma maneira prejudicial. Então, os exames laboratoriais são distintos, né, desses exames. Quando a gente olha um exame de sangue de um atleta, um hematócrito, por exemplo, né, que tem a ver com a viscosidade do sangue, a gente tem uma visão. Quando a gente olha de um obeso, a gente tem outra visão, né? Quando a gente olha níveis de colesterol de um atleta de uma modalidade,
né? A gente tem uma visão de um obeso, outra visão, né? Então, às vezes, o cara é atleta de levantamento de peso e ele tem o colesterol alto ou triglicérides de alto. Faz sentido, né? Faz sentido porque ele precisa consumir uma grande quantidade de calorias, às vezes essa caloria ele não consegue consumir por conta do volume e da questão da saciedade de fontes mais saudáveis e acaba tendo que apelar para produtos industrializados para ter uma ingestão calórica maior, né, condizente com a atividade física dele para que ele continue evoluindo em performance. Então, quando eu falo de atleta, estou falando de atleta profissional, tá? Quando a gente vê exames de um atleta e vê exames de um obeso, a gente começa pedindo exames diferentes, né? E quando tem os mesmos exames, a gente compara, a gente vê números diferentes e a interpretação é diferente, tá? Então não é porque mesmo o número sendo igual, a interpretação vai ser igual. Não, né? O contexto é muito distinto. A atividade física, ela libera no corpo as chamadas miocinas, que alteram todo o metabolismo, e isso de maneira benéfica, tá? A pessoa fala, eu sou obeso, mas todos os meus exames estão dando ok, tá tudo dentro do limite. Mas tá tudo dentro do limite no meio para baixo ou tá tudo dentro do limite para cima? Então percebe que a interpretação, mesmo numa obesidade, onde os marcadores bioquímicos estão todos dentro do limite de referência, já indica que essa pessoa não é saudável, mesmo estando dentro do limite, tá? E aí tem alguns outros exames, como por exemplo a proteína C reativa ultrassensível, que vai mostrar, né, que o obeso não é saudável ou que o atleta não é saudável, né? Por quê? Ela é ultrassensível, ela vai mostrar essa inflamação crônica aí, tá bom? Pessoal, eu acho que é isso. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse tipo de conteúdo, deixe o seu like, comenta pedindo, né, e compartilha com quem se interessa. Espero que vocês tenham gostado. Do mais é isso e tchau.